Bom dia, irmãos. Tudo bem? O pessoal está chegando ainda aí, né? Tô olhando aqui, o pessoal está chegando. Pessoal, EBD, 9 horas da manhã, todo domingo. Bom, enquanto nós estamos aguardando aí todos chegarem, né? O pessoal está chegando. Lembrando que é domingo às 9 horas da manhã. Todos aí assistindo essas palavras maravilhosas aí dessa nossa lição. Espero que estejam todos bem. Poucas pessoas ainda aqui, mas se Deus quiser, nós vamos ter muita gente assistindo a lição aí durante o início da lição. O pessoal vai chegando aí, né? O pessoal está chegando aí. Bom dia para todos. Bom dia, Cláudia. Bom dia a todos que estão aí, ó, assistindo a gente. Bom, espero aí que todos estejam bem. Bom dia, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um estudo da nossa igreja. Todos os domingos às 9 da manhã estamos aqui estudando a palavra de Deus e a gente vai começar hoje cantando essa canção, Vim para Adorar-te. Luz do mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor morre se vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Para mim eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: Tu és meu Deus, totalmente digno, tão maravilhoso para dessa introdução aí bacana, vamos começar o nosso estudo de hoje, pedindo agora que você pare um pouquinho daquilo que você está fazendo. Se você está deitado, arrumando a casa, pense um pouquinho, porque nós vamos falar hoje, como eu disse, do momento mais importante que Deus planejou para o homem. Esse é o momento que coroa toda a criação de Deus. Vamos pensar um pouquinho no plano de Deus, que Deus planejou nesse momento, que é o momento mais importante da Bíblia. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui neste domingo, nessa manhã maravilhosa, a manhã que sentimos a sua presença. Agora, Senhor Deus, oferecemos para Ti o nosso tempo, o nosso louvor, o nosso estudo. Abre a nossa cabeça, a nossa consciência, abre o nosso coração para entendimento da Tua palavra, que essa palavra venha em conta daquilo que eu estou precisando nesse instante. E que eu entenda que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo trabalhou, que Jesus Cristo se mostrou um Deus vivo, presente, de carne e osso, que sofreu para falar conosco diretamente, olhando nos olhos. E que Jesus Cristo sofreu, foi preso, foi humilhado, foi morto, e depois do terceiro dia ele ressuscitou. E está hoje ainda aqui conosco em espírito, ouvindo e participando dessa lição conosco, conforme ele mesmo nos disse. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Vem estar com todos nós nesse domingo. Nós pedimos isso tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar. A lição fala, a lição 16ª lição. Morte e a ressurreição de Jesus em cima dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Como seria a última semana de Jesus? Uma coisa eu falo para você que ela foi bem movimentada, né? Aconteceram muitas coisas. A primeira coisa que a gente relaciona na lição é a chegada de Jesus triunfante em Jerusalém. Esse dia é comemorado até hoje por muitas igrejas, aqui no Rio, no Brasil, no interior, como o Domingo de Ramos, que é um domingo antes do Domingo de Páscoa. Antigamente, na IBD, a gente comemorava... Eu me lembro quando era pequeno, o Henrique também era pequenino, pastor Henrique era pequeno ainda, e a gente era junto na mesma classe. Eu me lembro que tivemos uma celebração na igreja, cortava palmeirinhas e forramos o chão da igreja de palmeirinhas, que era para lembrar a entrada de Jesus Cristo, aclamada pelo povo em Jerusalém. O povo gostava de Jesus. O povo, lógico que ninguém é unanimidade, mas o povo, ele assim, tinha muita gente que gostava de Jesus. Quem não gostava de Jesus, a gente vai ver agora. Esses eram os líderes religiosos, tá? Esses odiavam Jesus. Bom, a entrada triunfal de Jerusalém significava que Jesus estava presente, trabalhando e venceu naquilo que ele fez junto ao povo. O povo gostava dele, conforme essa foto que nós vimos ao lado, nós vimos o povo festejando a entrada de Jesus como um Deus, um rei e Deus. Aí, esse é o problema. Quando a gente fala Jesus é o rei e Deus,
os líderes religiosos da época, inclusive o Pilatos, que lavou as mãos, todo mundo sabe disso, começou a incriminar Jesus. A culpa de Jesus foi ele ter se... O povo tem titulado ele como rei. E realmente Jesus não era rei. Jesus é rei espiritual, rei da nossa vida, rei do coração. Não é rei político, não é governante. Tem nada a ver. E aí é por aí que foi o viés de incriminação de Jesus por parte de todos os acusadores. Jesus, logo depois que ele entra em Jerusalém, veja bem, meus irmãos, ele vai ao templo e expulsa os comerciantes do templo, conforme está no Mateus 21, conforme está em Marcos 11 também. Os peregrinos judeus vinham para adorar a Deus no templo conforme era a ordenança do Velho Testamento. Tá? Chegando lá, eles eram obrigados a comprar os animais, até mesmo pagar impostos para louvar a Deus. Os cambistas, entre aspas, haviam montado uma rede ali na porta do Templo de Jerusalém, uma rede de comércio, tinha até uma moeda própria, que a Bíblia fala que chama-se de dracma tíria, podia ser adquirido por um preço exorbitante, ou seja, tinha gente ganhando dinheiro lá no templo. Outros comerciantes vendiam os animaizinhos para os sacrifícios, que eram certificados pelos sacerdotes como puros. Aquele animal que era vendido lá era puro, era legal. Esse estava certificado. Tá? Um detalhe, os líderes lá do templo, os sacerdotes da época, recebiam comissão pela venda por toda essa comissão, por esse comércio lá na porta do templo. Eles recebiam a comissãozinha deles. Então, Jesus Cristo, quando chegou lá e viu esse comércio, essa venda, como chama? Benefício, esse comércio com as coisas santas, Jesus Cristo ficou escandalizado. Jesus Cristo ficou revoltado. E diz a Bíblia que ele pegou um chibata, um chicote, uma vara, alguma coisa, e começou a expulsar aqueles caras, quebrar aquele negócio todo. Falou, isso aqui não é lugar de comércio, isso aqui é um lugar de adorar a Deus. Vou repetir, isso aqui não é lugar de comércio. Vocês estão vendendo pombinho, vocês estão vendendo aí uma moeda para louvar a Deus, tem que comprar. Todo mundo, quando escuta essa história, fica ao lado de Jesus. Que absurdo esse pessoal abusado da fé se promover, se beneficiar com a fé desse povo que era a ordenança do próprio Deus. É um absurdo isso. Meus irmãos, e hoje em dia? Se Jesus Cristo estivesse hoje em dia no meio da gente, no meio de algumas igrejas aí que se dizem cristãs, algumas igrejas fazem pior do que isso. Algumas igrejas cobram bênçãos. Algumas igrejas vendem objetos santos. Algumas igrejas cobram por milagres. Algumas igrejas cobram valorizam a pessoa que tem uma situação financeira melhor. Me lembro bem uma musiquinha que dizia: quem tem 100, chegue mais. Se você não tem, vá lá para trás. Lembra dessa música? Eu já ouvi contar essa música em algum lugar. Se você tem 100, chegue um pouco mais. Se você não tem, vá lá para trás. Mas muitas igrejas pregam isso. Imagine Jesus Cristo hoje chegando numa igreja dessa, vendo uma igreja cobrar por uma bênção, exigir a você que você pague o seu 13º integral adiantado por uma bênção que você nem recebeu ainda. Imagine você que Deus dá um talento para uma pessoa e essa pessoa cobra 15 mil, 20 mil, 30 mil reais para ir lá cantar uma música com playback na sua igreja. Deus deu aquele talento, deu aquela bênção para aquela pessoa e ele agora está cobrando para cantar. A gente entende a oferta, mas 20 mil, 30 mil reais só para ele cantar lá durante 20 minutos, meia horinha para você e vai embora? 20 mil, 30 mil reais. Não é exagero. Tem pastores que cobram para pregar aí na nossa igreja. Que vêm aqui na igreja e cobram.
possível uma pobre ter alguns benefícios que uma igreja grande tem. Então, imagina Jesus Cristo quando se chegasse hoje aqui e encontrasse esse mercado. Ou seja, pessoas se beneficiando da religião, da fé, de próprio Jesus. Então, quer dizer que eles pagam para Jesus trabalhar. Ou seja, você paga, tá? Que agora quem vai fazer o trabalho, quem vai apresentar o serviço é Jesus. Então, Jesus trabalha e você recebe dinheiro. Ora, tem lógica um negócio desse? Tem lógica? Deus faz o milagre, mas eu que boto dinheiro para meu bolso, tá? Eu estou precisando de um carro novo. Os líderes, depois que Jesus Cristo falou e botou isso em cima da mesa, e brigou, expulsou, foi mais um motivo para os líderes religiosos que levavam dinheiro, que tinham interesses comerciais nesse comércio, odiavam a Jesus cada vez mais. Eles odiavam Jesus porque Jesus se dizia rei. Jesus Cristo veio falar que, a partir de agora, para crer, tem que crer nele, porque ele é o Filho de Deus, que ele veio salvar o mundo, que agora é assim, e todo mundo sabe dessa história, e que os líderes religiosos, os sacerdotes, agora iam diminuir o brilho, porque quem brilha é Jesus. Com certeza, esses líderes religiosos da época odiavam Jesus, porque estava afetando o bolso deles. Tá? O status deles agora estava ofuscado. Entendeu por que os líderes... A gente às vezes não entende. Por que os líderes religiosos da época, que estavam aguardando, segundo Isaías e tantas outras versículos, profecias, diziam que ia nascer o Messias. Aquele Messias apareceu, confrontou eles, mostrou que eles estavam errados. Então eles, peraí, estão sendo prejudicados por ele, então eu não quero. Esse Messias eu não quero. Tá? Eles estão perdendo, eu estou perdendo com isso. Então, esse Messias eu não quero. Os líderes tentaram desesperadamente colocar o povo contra Jesus. Sabe aquele povo que trouxe ele naquela primeira foto? Vou até voltar. Esse povo aí, que trouxe Jesus, aclamando ele, alguns dias antes, quando Jesus entrou em Jerusalém, no tal chamado Domingo de Ramos, que é um domingo antes do dia da Páscoa, tá? Esse mesmo povo aí que aclamou Jesus foi colocado pelos líderes religiosos contra Jesus. Muitos foram assim influenciados pelas fake news. Muitos foram influenciados pelas fake news dos sacerdotes da época. A armadilha mais perigosa foi colocada por um grupo de fariseus e herodianos. Eles fizeram uma pergunta para Jesus na frente de todo mundo, conforme Mateus 22:17. Perguntaram para Jesus: Jesus, é certo pagar imposto para César ou não? Porque César aí era o Império Romano. O Império Romano era o império que havia dominado Jerusalém na época, né? Então, o Império Romano estava lá para sugar, para cobrar impostos, para cada vez mais se enriquecer. Eles deixavam até a religião, eles deixaram até o rei daquele povo, que era o rei Herodes. Então, o povo dominado tinha sua própria religião, tinha até o rei Herodes, que era o rei deles. Ok? A única coisa que o Império Romano, que dominou aquela região, queria era cobrar impostos. A gente sabe na Bíblia que tinham vários exemplos de cobradores de impostos. Um deles é até Mateus, não é isso? Mateus não era cobrador de impostos? Mateus era cobrador de impostos, né? E ele era até um inimigo do povo. Aí os fariseus perguntaram a Jesus na frente de todo mundo: Jesus, é certo pagar imposto para César ou não? Eles queriam quebrar Jesus. Os fariseus estavam convencidos que essa pergunta acabaria com Jesus. E ele não sabia se responder. Ele ia se enrolar. Ia acabar até ser preso, porque tinha até guarda ouvindo ele. Jesus, mais uma vez, demonstra a sua inteligência, a sua sabedoria. A sabedoria de Jesus, a inteligência de Jesus serve de exemplo para a gente. O que ele responde? Vocês deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja,
Dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. Mais uma vez, Jesus, mostra a sua sabedoria. Lembrei muito agora daquela passagem que é muito citada que aparece aquela moça que foi uma prostituta, que o povo com as pedras na mão para apedrejar aquela moça. E Jesus o que diz? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que você ia fazer? Ia tirar uma pedra? Você é mentiroso, ia ser o pecador. Então, ninguém atirou. A moça, então, Jesus falou para a moça, vai e não peques mais. Jesus, inteligente. Jesus é um exemplo de inteligência. Jesus é um exemplo de Deus. Jesus é um exemplo de líder. Jesus é um exemplo de tudo. Jesus, então, ensinou os seus discípulos sobre o seu próprio futuro. Está em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Jesus sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que aqueles líderes religiosos que espalharam a fake news estavam determinados a matá-los. Os líderes religiosos da época estavam loucos para matar Jesus, porque Jesus estava perturbando o comércio dele. O negócio dele estava ameaçado pela presença de Jesus. Então, eles combinaram de matar Jesus. Naquela última semana, ele reservou um tempo para falar com seus discípulos, em particular sobre o que aconteceria depois da sua morte. Nós vamos ver o que aconteceria depois da sua morte. O próprio Jesus ensinou que retornaria à terra com poder e glória. Isso aconteceria no futuro, né? Está lá em Mateus 24. Então ele disse lá em Mateus 24, 31, então, depois que eu morrer, vou ressuscitar, vou para o céu junto com o Pai, mas eu deixo-vos o Espírito Santo, o Consolador, etc. E eu estarei contigo todos os dias da minha vida. Essa palavra, nunca esqueça, nunca esqueça. Deus, através de Jesus, está conosco todos os dias da nossa vida. E Jesus Cristo diz, através de Mateus 24, 31, que um dia ele vai voltar. Jesus Cristo vai aparecer, vai descer do céu, um sinal do Filho do homem que está vindo. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma extremidade à outra dos céus. Ou seja, a volta de Jesus Cristo será grandiosa, grandiosa. Todos verão a volta de Jesus Cristo, ninguém terá dúvida. Isso ele previu em Mateus 24. A segunda coisa que ele disse, conversou com o discípulo, foi o seguinte: ninguém seria capaz de prever quando ele voltaria. Está lá em 24, 36, Mateus. Jesus disse, quanto ao dia que isso vai acontecer, a minha volta, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem eu, o Filho. Somente Deus, o Pai, que vai saber desse dia. E por último, que ele ensinou nesse momento para os discípulos, é que até que ele venha, os seus seguidores devem esperá-lo, ou seja, cultuar Jesus, deve esperar a sua volta e servi-lo fielmente. Vou repetir. Até que Jesus Cristo volte, ele mesmo disse para a gente que nós temos que segui-lo, ansiosos pela sua volta e servi-lo fielmente. Está escrito pelo próprio Jesus. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor Deus me devolverá à terra. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você menos espera. Cuidado, meus irmãos, por aquilo que nós fazemos de errado. Cuidado, meus irmãos, para Jesus não nos pegar na sua volta num lugar que nós não deveríamos estar. Cuidado, meus irmãos, para Deus não pegar a gente com a boca na botija. Cuidado, meus irmãos, que se isso acontecer,
pode ser tarde para pedir perdão para Deus por aquele nosso erro. A gente sabe que se a gente não pedir perdão a Deus de coração pelo nosso erro, o fruto do pecado não perdoado é o eterno afastamento de Deus, que é o pior das mortes. Irmãos, vigiem para que quando se Jesus voltar hoje, que nós estejamos preparados. É isso que a igreja prega, é isso que Deus quer. Prepare-se. Jesus Cristo está voltando. Que ele nunca nos pegue com a boca na botija, porque não temos razão para isso. Amém. O que aconteceu com Jesus antes dele ser preso? Ah, meus irmãos, Jesus Cristo foi preso. Os inimigos de Jesus, que eram os líderes religiosos, conseguiram uma acusação e prender Jesus. Jesus reuniu os discípulos para tomar a última ceia, dia da Páscoa, para comemorar uma Páscoa. E aquela Páscoa, ele reuniu os 12 em volta da mesa, reuniu aqueles 12 discípulos em volta da mesa. Nesse momento, um dos 12, todos nós sabemos quem era, que era Judas Iscariotes. Ele já tinha traído Jesus. Ele já tinha conversado com os líderes religiosos que ia trair Jesus. Ele já tinha combinado até o valor da traição. Algumas moedinhas, muito pouco para trair Jesus. Ele se vendeu por muito pouco. Ele se vendeu para trair nosso mestre, Deus, Filho de Deus. Ele traiu Jesus, um dos discípulos. E estava na mesa com Jesus naquela hora. E Jesus, depois de lavar os pés, depois de abraçar todos os discípulos, eles eram amigos. Jesus Cristo, como uma forma de demonstrar, deixar para a gente que a Páscoa, a ceia, é confraternização entre pessoas. Ele pega o pão e diz, tendo dado graças, partiu o pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus pegou o pão, partiu e disse que aquele pão, olha que representa isso, aquele pão, aquela massa, era o corpo de Cristo, que é partido por todos que estão ali naquela mesa. Então, todos que estão na mesa compartilham da presença de Jesus. Semelhantemente, ele também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice aqui é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor, até que eu volte. Veja bem a responsabilidade nossa no momento que a gente ceia na igreja. Muitas vezes a gente ceia na igreja assim, de uma maneira tão relaxada, você está prestando atenção no som, ou naquela música desafinada que não ficou legal, no instrumento que não foi bem tocado, ou então pensando na morte da bezerra, estou pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, estou pensando em mil outras coisas a não ser aquilo que Jesus Cristo mesmo nos disse. Que aquele momento é um dos momentos mais importantes da vida de Jesus. E nós estamos relembrando o que Jesus Cristo fez. É uma ordenança relembrar. Olha a responsabilidade que nós temos. Na hora que eu como o pão e bebo o cálice, eu estou fazendo uma ordenança, que é compartilhar o corpo e o sangue de Jesus. Compartilhar com quem? Compartilhar com outras pessoas que estão junto comigo à mesa. Ou seja, a comunidade que representa Jesus naquele local. É como nós estivéssemos à mesa com Jesus, compartilhando daquela ceia que é a Páscoa. E olha que Jesus Cristo diz
no final desse versículo de 1 Coríntios 11, 24 e 28. Portanto, qualquer um que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Repare, todo aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo. Culpado! Culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se. Qual é o resultado do exame? Qual é o resultado do exame? Eu vou ao médico fazer o exame. Pode ser que o resultado do exame seja o quê? Bom, positivo, que você não tenha nada, ou pode ser que você esteja todo comprometido. O exame é um exame, né? Então, a Bíblia diz que a gente tem que nos examinar antes de comer, tomar e comer. Desculpa, comer e tomar. Antes de comer o pão e tomar o cálice, examine-se para que você não peque. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba desse pão e coma e beba deste cálice. Por isso que algumas igrejas têm algumas restrições para qualquer pessoa cear, porque a pessoa, para cear, ela tem que estar interligada naquele corpo de Cristo. Então, uma pessoa que não é cristã, que não crê em Cristo, não crê em Cristo, não tem a mínima ligação com o Evangelho, ou está em um pecado não perdoado que todo mundo sabe, a Bíblia fala claramente, não sou eu, Vinícius, que está falando, não é o pastor Henrique, nem outro pastor qualquer que diz, é a Bíblia. Aquele que come indignamente será culpado. Por quê? Ele não tem que estar ali. Ele está sendo falso. Ele parece que é um Judas. Parece que é Judas. Que Judas que foi culpado de estar ali naquele grupo sem poder estar. Ele não estava ali, mas não estava ligado. É muita responsabilidade tomar a ceia. Esse é o momento que essa lição fala para a gente. Olha, cuidado. É responsabilidade nossa tomar o pão e beber o cálice. A ceia é um lugar, é um momento maravilhoso. Olha essa música. E a gente cantava muito aqui na igreja antigamente, quando ceávamos. Tínhamos um coral que cantava essa música. E que seja essa a nossa oração agora de manhã. Que esse momento a gente tenha percebido mais um pouquinho
o quanto importante é o momento de comunhão na igreja no momento da ceia. Como é importante nós estarmos ceando corretamente. Como é importante para a nossa vida louvar a Deus na ceia. Como é importante para a gente entender mais um pouquinho o quanto é importante a comunhão de todos em volta do corpo de Cristo, celebrando a Páscoa, a última ceia, os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou. Logo depois da última Páscoa, a ceia, Jesus Cristo é levado a orar. Ele vai para um lugar chamado Getsemane, que é um lugar cheio de oliveiras. Isso está em Mateus 26, 36, Marcos 14 e Lucas 22. Lugar cheio de oliveiras, foram com eles João, Pedro e mais um discípulo, e Tiago. Esses três, junto com Jesus, foram orar. Jesus disse aos seus discípulos, depois de caminhar naquele escuro, Jesus falou para ele: irmão, sente-se aqui, porque eu vou orar um pouco mais para baixo, eu quero ficar sozinho. Jesus disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Vocês três, fiquem aqui e vigiem. A gente sabe que eles dormiram. Jesus Cristo voltou daí a pouco, acordou eles. Pessoal, você está dormindo? Eu pedi para vocês vigiarem. Depois Jesus Cristo volta para orar. Isso aconteceu durante 3 vezes. E eles dormiram, porque eles estavam cansados. Jesus Cristo fala: minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Eu falei para vocês ficarem aqui e vigiarem. E Jesus Cristo prostrou-se e orava. E falou assim: Abba, Pai, que significa paizinho, né? Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, seja possível. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. O que significa isso? O que significa isso? Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que o Senhor quer. Quem estava falando ali é uma prova que Jesus era carne. Jesus sabia que ele ia ser preso logo minutos depois. Jesus sabia que ele ia ser preso, ia ser condenado, ele ia ser humilhado, ele ia apanhar, ia doer. Jesus sabia que ele ia sofrer e ia morrer. E ele pergunta para o Pai: Senhor, como homem, ele pergunta para o Pai: se for possível, Pai, tem certeza que é isso mesmo? Afasta de mim esse cálice, Pai. Isso vai ser muito doendo, vai doer muito aqui. Contudo, eu aceito a sua vontade. Contudo, eu aceito a sua vontade. Olha esse vídeo aqui que eu preparei, que mostra um pouquinho dessa realidade que aconteceu lá na hora. Jesus chegando para orar com seus discípulos. A minha alma está cheia de tristeza. Olha ele falando. Preste atenção. Até a morte. Jesus Cristo indo orar com Pedro, Ficai aqui. Tiago e João. E velai comigo. Jesus se distancia deles, manda eles vigiar e orar. Jesus Cristo se distancia. Jesus sabe que daqui a pouquinho ele vai ser preso. E Jesus começa a orar.
Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então Jesus, nesse momento, ele começa a sofrer o sofrimento de Jesus, né? É impressionante, é emocionante, né? Jesus não tinha culpa, Jesus não tinha pecado. E ele pergunta para Deus, Senhor Deus, se para o Senhor tudo é possível. Se for possível, Senhor Deus, afaste de mim este cálice, afaste de mim essa missão. Contudo, como um bom filho, eu pergunto para o Senhor, eu deixo o Senhor fazer o que queres, o que tu queres que faça comigo. Emocionante, né? Jesus é levado para a prisão. Está lá em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. Judas liderou uma multidão enviada pelo sumo sacerdote para prender Jesus. E o mais incrível que Judas, o sinal da traição foi aquele beijo. Então Jesus estava orando com seus discípulos lá no campo. Chegou aquela multidão, inclusive com vários soldados. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Judas combinou com os soldados. É aquele que eu beijar. Um beijo. Às vezes, pessoas que a gente ama, a gente ama aquela pessoa, ela vem e a gente dá um beijo naquela pessoa. Às vezes, um beijo em forma de um carinho. Às vezes, um beijo é a forma de um benefício, de uma palavra doce. E aquela pessoa te trai. Aquela pessoa está ali sendo usada por alguém ou por um objetivo particular que vai te ferrar na vida. Cada um tem um exemplo disso, a gente não precisa lembrar. Mas o beijo de Judas em Jesus significou traição, uma traição de morte, uma morte para os dois, porque daqui a pouco ele se mata. Interessante dizer que, mais tarde, um dos seus discípulos tentou resistir. Jesus disse que ele tinha total controle da situação. Para, não precisa reagir, não vamos brigar. Você acha que se eu quisesse, se meu pai quisesse, ele não mandava agora um exército de anjos e que detonaria, acabaria com todo mundo aqui? Então, o que eu tenho que fazer é me entregar. Deus quer que eu me entregue. Então, não tem que lutar. Jesus foi examinado à noite por 3 tribunais. Mateus 27, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. O ponto fundamental foi alcançado quase no amanhecer, depois de uma noite de audiências, de perguntas, de interrogatórios, sem acusação. Foi o sumo sacerdote que fez a pergunta que condenou Jesus. Exijo que você jure, perguntou ele, pelo Deus vivo, se você é Cristo, o Filho de Deus, diga para todo mundo ouvir. Você é o Cristo? Você é filho de Deus? Você é o Messias? O que Jesus Cristo respondeu? Tu mesmo o disseste. Jesus Cristo disse isso. Na mesma hora, aquele homem falou: blasfemou! Blasfemou! Não precisa mais de testemunha, não precisa mais nada. Vocês acabaram de ouvir. Ele falou a blasfêmia. O que acham? Para mim é réu de morte. Qualquer coisa que Jesus Cristo dissesse seria jogado contra ele. Então, Jesus Cristo disse:
tu mesmo disseste, foi o suficiente para condenar Jesus. E ele foi levado na presença de Pilatos, que o mandou para o rei Herodes. Por acaso, o rei Herodes estava passando na cidade. E Pilatos não gostava de Herodes. Os dois eram quase que inimigos. Pilatos representava Roma. Preste atenção no que vai acontecer. Nesse simples fato aqui, dá uma mensagem maravilhosa. Olha o que diz, preste atenção. Pilatos era o representante de Roma, a autoridade que governava ali. Roma. Pilatos, Roma. Só que Roma deixava que o rei Herodes, que era o rei do povo de Israel na época, fosse o rei. Mas era um rei assim meio de figuração, porque quem mandava era Roma. E o rei Herodes não se dava com Pilatos, e Pilatos não se dava com o rei Herodes. E o Pilatos, quando viu Jesus, falou assim: eu não vejo acusação nenhuma nesse homem. Já que o Herodes está na cidade, eu vou mandar ele para o Herodes. Aí foi lá na presença do Herodes, que era o rei dos judeus. E o rei Herodes falou que também não via condenação dele, não. Ele quer dizer que é rei? Ele é rei? Só quer dizer que é rei? Ali riu, rei, cara, rei de nada, rapaz. Tu é rei de nada. Tu é rei dos trouxas aqui, rapaz, falou Herodes. Detalhe importante. Nesse mesmo momento, os dois que se odiavam passaram a ser amigos. A presença de Jesus leva à reconciliação. Onde quer que Jesus Cristo esteja citado, onde quer que Jesus Cristo esteja presente, há reconciliação. Diz a Bíblia em Lucas 23, 12, neste mesmo dia, Pilatos e Herodes tornaram-se amigos, pois antes eles se odiavam em inimizade um com o outro. Lição, moral da história. A presença de Jesus traz amor, traz reconciliação. Experimenta fazer isso. Traz Jesus no teu negócio, traz Jesus no momento que você está precisando de reconciliar com alguém. Bota Jesus no meio, chama Jesus para perto do seu problema, chama Jesus para opinar do problema da sua vida, chama Jesus para participar de uma conversa tua com a sua esposa, com seu filho, com seu patrão. Chama Jesus para estar com o teu lado no momento difícil de reconciliação. Haverá reconciliação. Jesus, então, foi acusado por crimes políticos. Jesus foi julgado por crime político. Jesus não tinha nada a ver com política. Todo mundo sabe que ele era um rei espiritual. Jesus é Deus. O que tem Deus com política? Zero. O Evangelho de João descreve com detalhe o julgamento de Jesus perante o governo romano, representado por Pilatos. A acusação era somente política. Ao apresentar-se como Cristo, Jesus havia reivindicado o direito de ser rei dos judeus, pois o Messias deveria ser um rei. E ele era um rei espiritual, não era um rei de guerra, não era um rei político. Logo depois, Jesus, todo mundo sabe que Jesus é encaminhado e influenciado pelos líderes que queriam ver Jesus morto, aquele julgamento que todo mundo acha que foi um julgamento meio que muito mal feito. Aqueles líderes religiosos fizeram a vontade deles. Levaram Jesus à crucificação. Jesus foi pendurado em uma cruz como um criminoso. A crucificação era a forma mais cruel, mais dolorosa e mais degradante da pena romana. Imagina como o Império Romano na época era cruel. E a pior crueldade que eles podiam fazer com uma pessoa era morte de cruz. E Jesus Cristo foi condenado à pior morte. Foi condenado à morte de cruz. Jesus Cristo foi condenado à morte de cruz por crime político. Absurdo. Absurdo.
Jesus Cristo foi condenado. Jesus Cristo foi para a cruz. Plano de Deus. O plano de Deus foi que Jesus Cristo morresse na cruz, sofresse. Quem devia ter pendurado lá éramos nós e os nossos pecados. Jesus Cristo não conhecia a gente. A gente não tinha nem nascido ainda. Mas ele sabia que ia nascer um Vinícius, uma Cláudia, um pastor Henrique, um pastor Felipe, e que íamos pecar. E que toda a humanidade iria pecar. Para nos aproximar de Deus, ele precisava derramar o seu sangue para perdoar pecado. O seu sangue puro do Cordeiro de Deus era derramado para perdão dos nossos pecados. E assim foi. Jesus Cristo mostrou que a única solução era a morte na cruz. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde estás, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Deixe bem claro que esse dia que está em tela aí é o dia mais importante do plano de Deus. É o dia mais importante desde a criação do mundo até hoje. Desde a criação do homem. Tudo que Deus fez no Velho Testamento culmina, coroa com esse dia.
Jesus é Deus que se formou homem e habitou entre nós e agora está morrendo. Por que ele morre sacrificando-se? Para que nós tenhamos nossos pecados perdoados. Para que nós tenhamos uma proximidade com Deus. A partir de agora, se eu quiser perdão para o meu pecado, eu não preciso ir a lugar nenhum. Eu fecho meus olhos através de uma oração, no meu quarto, no carro, na igreja, em qualquer lugar. E com bastante critério, com bastante emoção, com bastante coração, nesta oração, eu posso pedir perdão ao Deus pelo meu pecado. E se eu aceitar esse Jesus, aceitar o sacrifício dele, se eu aceitar Jesus como meu Salvador, Deus, através de Jesus Cristo mesmo, me garante a vida eterna. Vou lá conhecer Jesus. Eu destaco através da lição de hoje, um dos últimos pontos aí, a importância na hora da morte de Jesus. Ao lado dele tinha um ladrão. A gente fala ladrão na cruz, não é ladrão da cruz. Ele não roubou a cruz. Ladrão na cruz. E ele fala para Jesus, em Lucas 23, 43, Jesus, lembra-se de mim quando estiveres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse pedacinho, esse trecho da Bíblia, diz muita coisa para a gente. Muita coisa. Ele sabia que o castigo eterno seria bem pior, o ladrão, né? Sabia que o castigo eterno seria bem pior do que qualquer dor física na terra, se ele não cresce em Jesus. Ele confessou a sua culpa, ele, o ladrão, a sua culpa. Ele admitiu que o sofrimento dele e do seu companheiro foi justo, ele era culpado. Precisamos erguer a cabeça e encarar os nossos pecados e as consequências. Precisamos dizer para Jesus, conforme fez esse ladrãozinho aí, pequei. Precisamos dizer para Jesus, pequei. Sem acrescentando desculpas, simplesmente pequei. Porque eu pequei, porque eu precisava, porque a minha cabeça, porque a situação foi fácil. Nada disso. Tem que dizer para Jesus, Senhor, pequei. Pequei porque eu sou fraco. A culpa é minha. Outro ponto que aconteceu nesse momento ele defendeu Jesus. Na hora que o outro ladrão que estava do lado dele começa a encarnar de Jesus, está vendo? Se tu é Deus, desce agora daí e livra você e a gente. E ele defende Jesus. Ele defende Jesus. Muitas vezes outras pessoas estão aqui fazendo piadinhas a respeito de Jesus, a respeito de Jesus. A gente sabe tantas piadinhas sem graça, até mesmo tem um grupo aí que colocou no Natal piadinhas de Jesus, dizendo que Jesus é isso ou aquilo. E tem muito crente que compartilha. Cadê os soldados de Cristo que somos nós? Cadê o exemplo aí, olha, desse ladrão? Não. Deus precisa de você para barrar. Ele precisa de você que é soldado. O soldado que foge da guerra, ele é um desertor. E se alguém fala mal do nosso líder, do nosso Deus, e você como soldado vai rir, a partir de hoje, presta atenção. Toda vez que eu ver uma piadinha de Jesus, escarnecendo Jesus, não compartilhe. Não compartilhe. Nem dê um sorriso. Porque Deus conta com você para deixar a sua dignidade. Ele acrescentou realeza de Jesus, porque pediu-lhe que se lembrasse dele. Ele reconheceu que Jesus era rei, pedindo que ele lembra-se de mim. Finalmente, Jesus exaltará
somente aqueles que se humilham e pedem a sua ajuda. Em nenhum momento, nem naquela época e nem hoje, Jesus vai negar a bênção para você, que é a bênção da salvação, a bênção da sua amizade, a bênção da sua presença. E isso não existe. Se você pedir agora, Jesus, errei, perdoa o meu pecado. Jesus, lembre-se de mim quando estiveres no teu reino. Jesus certamente vai falar para você o que ele disse para o ladrão. Certamente te digo que você estará comigo no paraíso. Isso significa salvação. A Bíblia deixa claro que a morte de Jesus na cruz sempre foi o momento mais importante do plano de Deus. Conforme eu disse, esse momento na cruz é o que culmina, é o principal momento da criação da criação de Deus e do plano de Deus. Jesus já havia informado de antemão aos seus discípulos o que aconteceria com ele. E, em vez de invocar o Pai para pedir exércitos angelicais para proteger, ou que para proteger ele, para poupar ele, ou qualquer coisa parecida, Jesus optou em se entregar para cumprir a vontade de Deus. Entregar para cumprir a vontade de Deus. Isso não soa alguma coisa para você, não? Entregar para cumprir a vontade de Deus, seja ela qual for. Se Deus está falando para você, faça uma campanha missionária, vá fazer uma caridade, vá ajudar um pobre, ajude na igreja alguma coisa que Deus te deu o talento. Se você canta, cante. Se você toca instrumento, toca o instrumento. Se você tem o dom da palavra, vai lá e execute aquele dom, aquele talento que Deus te deu. Vai lá e fale. Se você tem o dom de ficar na portaria, fica na portaria com um sorriso, dando um bom dia. Fique na portaria fazendo o que você faz de melhor. Se você tem o dom de estar com desejo, Deus precisa que você vá ao sertão, lá junto com Enoque. Por que não ir? Por que dizer não para Deus? Se Deus quer que você faça este caminho, por que você vai... Não, eu vou para o caminho que eu quero. Exemplo de Jonas. Deus mandou ele para Nínive e ele, não, vou para Tarsis, vou lá para a Espanha. Ah, tá doido? Vou para a Espanha, não vou para Tarsis, não. Não vou para Nínive, não. Tá maluco? Eu vou fazer o que eu quero. Você vai se dar mal. Toda vez que a gente não faz a vontade de Deus, lá embaixo, a gente vai ver a consequência. A vontade de Deus é plena, agradável e perfeita. Se você fizer o teu caminho, você vai quebrar a cara. E Deus vai te ajudar depois, certamente. Mas a vontade de Deus é a boa, plena e agradável. Para encerrar, aqui estão algumas passagens do Velho Testamento, do Antigo Testamento e do Novo Testamento também, que explicam o significado da morte de Jesus. Lá em Isaías 53, 4, 6, já diz o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós mesmos consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Isaías, Velho Testamento, 400 e poucos anos antes do nascimento de Jesus. Conclui Isaías 53, versículo 6, pelas suas feridas fomos curados. Repete comigo. Pelas suas feridas fomos curados. Pelas feridas de Jesus fomos curados. Todo mundo conhece essa música. Pelas suas feridas
feridas fomos curados. Ele levou sobre si. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Amém. E as suas chagas Ele tomou sobre si curados. as nossas maldições. Ele levou sobre si as nossas Ele maldições. sofreu para que tivéssemos perdão. Tivéssemos perdão. Esse é o motivo do Seu sofrimento. sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo. Príncipe da paz, maravilhoso conselheiro. Essa música mostra bastante o caráter de Jesus, a missão de Jesus e a profecia de Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores, e por ele nós fomos curados. Em Romanos 5, 8, 9 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Esse versículo é bem claro, que pelo sangue de Jesus, se você aceitar Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo é o seu Salvador, você está livre, como diz aqui, somos salvos do quê? Purificados da ira de Deus. A ira de Deus eu vou substituir pela tristeza de Deus, pela decepção de Deus para que com a gente, porque ele fez de tudo, mostrou, mandou seu filho, mudou o nome lá no calendário, fez tudo. Mesmo assim, você não aceita Jesus Cristo. Então, não seremos salvos da ira de Deus, não será salvo da ira de Deus aquele que não crer no sacrifício de Jesus. E por último, João 3, 16 a 18. Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, nós, que nele crer, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Quem nele crê não é condenado. Mais uma vez ele repete isso que estava escrito ainda agora em Romanos. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por que não crer no nome de Jesus Cristo, Filho do unigênito, Filho de Deus? Está escrito aí. Por que não crer? Por quê? Você só tem coisa boa a receber se você crê em Jesus Cristo. Você só tem coisa boa a receber. Você vai receber a salvação, que é o principal. E de bônus você vai ganhar um ajudador, um psicólogo, um amigo, um parceiro, um cara que vai estar contigo todos os lados da vida, um cara que vai te mostrar o caminho. Jesus é o Deus que vai te mostrar o que é certo, vai perdoar o teu pecado, vai te abraçar, vai te chorar junto contigo na hora que você mais precisar, vai levar você no colo, vai te mostrar o caminho, vai te tirar a dúvida. Senhor, eu vou para cá ou para lá. Jesus, vai por aqui, ali é furada, vai por aqui. Por que você vai jogar isso fora, não vai aceitar Jesus? Eu não entendo. Eu não entendo. Além de tudo, o principal é a salvação. Junto com a salvação, você tem os brindes. Por que não aceitar Jesus? Jesus foi sepultado na tarde de sexta-feira no jardim, no túmulo de José de Arimateia.
Seu corpo permaneceu ali durante todo o sábado. E no domingo de manhã, ao final do terceiro dia, ele ressuscitou. Jesus ressuscitou, provando que... Cremos, Senhor. Vamos ouvir a última música da lição e assim a gente está terminado. Nós cremos porque Ele é vivo, aleluia, vivo, 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 A vivo, gente está Senhor. terminando a nossa lição com essa música. Todo mundo conhece. Eu vou pedir para você cantar aí com a gente aí. Tá? Você pode cantar também um pouquinho? A música que todo mundo conhece, né? Ele vive, Se você estiver em casa aí, se você puder se concentrar, posso crer. faça essa oração agora. Porque Ele vive, temor não há. Faça essa oração agora. Mas eu Essa seja a nossa oração desse domingo, irmão. eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou. Olha a Cante história como de você Deus. sabe, cante. Tá aí. Seu filho História do plano de Deus, tá na letra dessa música. pra me salvar. Cante como você conhece, cante. E Preste atenção na letra. perdoar. Na cruz morreu, Ele morreu por meus pecados. Amém. Mas ressuscitou e vivo com o Pai está. Amém. Que essa seja Porque Ele a nossa oração, meu querido irmão. posso crer no E a partir de hoje você um pouquinho mais entenda que Jesus Cristo foi maravilhoso para a gente, foi muito importante. Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus que salva a gente, que nos dá amor, que nos dá carinho, que quer melhor para a gente. É o Jesus Cristo que nos salva, é o Jesus Cristo que nos leva, é o Jesus Cristo que faz qualquer coisa pela gente, que se doou, se entregou como um ladrão para nos salvar. Que essa seja a nossa oração, que você entenda que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E a gente vai um dia orar com Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Essa é a oração que a gente faz. Irmãos, que hoje, através dessa lição, nós tenhamos a nossa fé, se fosse assim possível falar isso, de muita pretensão minha falar, que a gente tenha um pouquinho mais de fé, de entender que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo, onde Jesus Cristo vem, ele traz a reconciliação, que Jesus Cristo, quando fala, ele traz a inteligência, quando Jesus Cristo fala, ele nos dá a orientação, quando Jesus Cristo está, ele traz o amor, quando Jesus Cristo faz, ele traz alegria, ele traz alegria, quando Jesus Cristo está, ele traz a salvação. Que a nossa oração de hoje, neste domingo de manhã, que seja um dia de salvação na nossa igreja, salvação da nossa vida, de reconciliação. Reconciliação porque às vezes eu posso estar afastado, às vezes eu posso estar com um problema, que a presença de Jesus Cristo, através desse exemplo que a gente estudou agora, traga a reconciliação do homem com Deus. Não foi assim que Jesus Cristo tantas vezes fez a reconciliação? Então que hoje aconteçam reconciliações. E que aconteçam também, principalmente, salvações. Salvação de muita gente que poderia estar perdida, mas através de Jesus a gente vai conseguir vitória. Em nome de Jesus, eu peço a Deus, nesta oração, que Ele fique conosco durante este domingo. E tudo que pretendemos fazer, onde quer que nós estejamos, no nosso quarto, trabalhando, fazendo comida, arrumando o quarto, fazendo alguma coisa, eu possa me concentrar um pouquinho em Ti, agradecendo pelo sacrifício que tu escolheste se entregar. Esse sacrifício que doeu
Doeu muito na sua carne e também no seu espírito. Doeu, Deus, porque tu querias assim. E Jesus Cristo deixou, se entregou. Que esse exemplo de Jesus Cristo de humildade tenha sido exemplo para nós hoje, que nós temos que seguir este Deus maravilhoso, Deus poderoso, um Deus que nos dá bênção, um Deus que nos salva. Onde Cristo está, tem salvação. E que neste momento, se você não tem Jesus Cristo como Salvador, que você possa aceitar esse sacrifício de Jesus Cristo. Que nesse momento, se você tem um problema de reconciliação, coloque Jesus na sua reconciliação, que tudo vai ser feito. Nós te agradecemos por esta oportunidade e que a bênção da salvação, a bênção da reconciliação, a bênção do amor venham sobre nós nessa manhã. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado a oportunidade que nos deste de falar de Jesus. Muito obrigado, Deus, de tu nos usaste esse meio de essa tecnologia. Muito obrigado por tudo. Vem estar conosco durante esse domingo, com todos os programas da igreja, no cultinho das crianças, na Ibas Kids e também no culto que vai se realizar logo mais aqui na igreja. Tu possa estar como cabeça, como orientador, como o nosso Deus que está mostrando o que nós temos que fazer. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Tenha um maravilhoso domingo. Que esteja um almoço maravilhoso aí. Que todos nós aí, logo mais, a gente se encontre lá na igreja às 6h30. E também tem o culto das Ibas Kids para quem tem criança. Quem não tem, pode assistir também. Amém? Valeu, irmãos. Bom domingo para todos aí. Tudo de bom.